Boa noite a todos, Wilson, Ben, sejam bem-vindos a mais essa aula de francês instrumental. Nós vamos dar continuidade ao texto com o qual nós iniciamos o nosso trabalho, né, na semana passada, a nossa aula, né, a nossa live, um texto sobre a guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, e a questão da diplomacia para que esta guerra chegue ao fim, né? Que, de acordo com a declaração do presidente ucraniano. Essa informação está no título do texto, e na semana passada, quando nós iniciamos a leitura, os trabalhos de compreensão, nós percebemos que nos quatro primeiros parágrafos, essa tese foi desenvolvida, né, de que a via diplomática seria o caminho por meio do qual se poderia chegar ao fim desta guerra. Então, isso foi o que nós trabalhamos aqui nos quatro primeiros parágrafos. Aí, as anotações que eu fiz semana passada, eu passei para o final do texto, ok? Tudo aquilo que foi extra, fui conversando com vocês, questões de gramática, etc., porque hoje nós vamos continuar fazendo essas anotações também. A aula vai continuar sendo sempre num crescente, ok? Hoje nós vamos falar dos tempos verbais, de diferentes tipos de negação, vamos falar sobre expressões com o verbo avoir, vou mostrar no texto para vocês recursos utilizados pelo jornalista para que ele não repetisse. Então, isso no resumo é essencial. Eu tenho corrigido alguns resumos e tenho percebido que alguns alunos já estão com a ideia do resumo bem amarradinha, mas pecam no léxico, ok? Perdem ponto no léxico. E não é necessário perder ponto no léxico, porque se já está com o resumo amarrado, é porque já entende a estrutura do resumo. Isso é o mais importante. Então, como utilizar palavras, o léxico que a gente vai aprendendo, né, nas leituras, que a gente vai adquirindo nas leituras, no resumo. Então, a aula de instrumental, ela é para isso também, para a aquisição de vocabulário e para que nós possamos lançar mão deste repertório no resumo e na versão, né? Então, eu vou convidar vocês hoje a focar no próximo subtópico, ok? E nós vamos destrinchar esse subtópico, ok? Nós não vamos deixar nada de pé nesse texto. Nós vamos colocar esse texto aqui abaixo para que vocês entendam perfeitamente o funcionamento da língua francesa, ok? Então, só vou retomar aqui o que eu tinha dito antes. No início do texto, nos quatro primeiros parágrafos, ele defende a tese que está no título do texto, ou seja, o caminho, a via diplomática para que se chegue ao fim desta guerra, né? Aí nós tivemos ali a palavra do presidente, nós vimos que era um discurso, né? Que a gente chama em francês de discours rapporté, né? Lá no inglês vocês estudam como reported speech. Então, eles transferiram as falas, porque foi de uma entrevista, e ele era, então, o argumento de autoridade dessas falas. Agora, nós vamos entrar em um subtópico, cuja tradução aqui para a gente é bem clara, é bem tranquila, ok? Que é esse aqui, olha. Vou deixar vocês darem essa olhada aí, ok? Não sei se vocês já tinham visto antes. E está muito tranquilo, né? Ó. Combates intensos leste da Ucrânia. Então, este é o tópico no qual nós vamos focar. Combates intensos
leste da Ucrânia. É isso que está escrito. Agora, questões de gramática. Lembram-se quando eu falo para vocês lá nas aulas de gramática, de resumo, de versão? Não existem palavras soltas em francês, substantivos soltos. Nós precisamos de artigo. Então, combates, substantivo, plural. Não sei a quantidade de combates, não sei se são se são dois, se são três. Está no plural indefinido, des. Não tenham medo, coloquem o des, né? A gente fala de, mas aqui eu vou falar des, ok? Quando nós não vamos usar o des, uma situação, a gente não vai usar o des. Diante vai ser de mais adjetivo plural, ok? Então, o des vira de diante de adjetivo plural. Então, por exemplo, se eu tivesse, aqui ele colocou combates intensos. Se fossem antigos combates, quando nós vamos trabalhar adjetivo, nós vamos ver que um grupo aí de 9 adjetivos, eles se antecipam ao substantivo, ok? Eu vou falar depois com calma, tá? Grande, pequeno, velho, antigo, ok? Os que vêm depois são os de nacionalidade, de cor, ok? E os adjetivos de as palavras grandes, com mais de 3 sílabas, ok? Por exemplo, então-se, ok? Aí, no caso, são 3, né? 3 ou mais, ok? Então, vamos colocar aqui, olha, de ancião combat. Então, ó, ancião é um adjetivo plural. Então, se é adjetivo, eu coloco de sem variação, ok? De mais adjetivo. Deixa eu fazer assim. Vou escrever aqui para vocês, que aí não fica bem claro, ó. De ancião combat. De mais adjetivo pluriel. E não importa, tá? Se for masculino ou feminino, ó. Posso colocar também de nombreuses guerres. Numerosas guerras, muitas guerras. E isso é muito importante para quando vocês forem começar parágrafos, ok? Atenção, se vocês forem começar parágrafos, grandes combates ocorrem no mundo atualmente. Antes do grandes, tem que ter o de, ok? Tem que ter o de, ó. De combat. Ok?